Por exemplo, eu tô com uma curiosidade. Quando você diz que a constelação vai mais pro lado espiritual, o que você quer dizer com isso? A gente consegue trazer para o campo sistêmico, porque tem a ver com as lealdades, por exemplo, que a gente fala na constelação. Eu posso estar sendo leal a uma macumba, a grosso modo, né? Que foi feita lá atrás com meu tataravô. E eu tô respondendo a isso ainda, entendeu? Eu ainda tô ressonante nesse emaranhamento. Então, a gente consegue trazer na constelação, dentro do campo sistêmico, algum problema espiritual, algum problema voltado a práticas espirituais que estão ou negativadas ou positivadas, isso depende do viés da pessoa, para a gente conseguir observar se aquilo está gerando um bloqueio ou se está emaranhado naquele lugar. Né? Então, a gente consegue utilizar, por exemplo, a constelação, as práticas da constelação, como entender qual seria o melhor caminho de tratamento, por exemplo. Você coloca num campo um floral de Bach, uma aromaterapia, um tarô, e qual resposta que aquela pessoa, aquele representante vai ter com relação a uma técnica específica. Bert jamais falava sobre isso, jamais falou sobre isso. Mas a gente consegue colocar dentro desse campo sistêmico a visão espiritualista do negócio. Então, a gente não vai falar de religião, não vai falar de espírito, nada específico sobre isso. Quando você fala que você não vai falar sobre espírito, você inclui nessa visão espiritualista da constelação a reencarnação? Sim. Já peguei casos, já participei de constelações também, de uma mestra minha, que a pessoa estava emaranhada com ela mesmo, que era uma linha familiar. Então, era ela em outra vida, mas lá para cima, na 15ª geração, por exemplo. Não lembro agora exatamente, mas Sim. Existe a questão da reencarnação. Muita gente fala, por exemplo, que a gente reencarna na mesma família, em posições diferentes, para a gente conseguir concluir toda a questão desse ciclo, para que a gente tenha essa evolução espiritual de forma completa e passar para um outro nível, né? E existe sim a visão da reencarnação, mas a gente não se limita a isso, por exemplo. Não dá para se limitar que essa pessoa está emaranhada somente com ela. Então, um pai, uma mãe, um avô, um tio, qualquer questão ascendente acima pode ter trazido um emaranhamento e não necessariamente foi ela mesmo na questão de reencarnação. E talvez isso não seja tão importante, né? Pode ser uma informação que apareça, sim, mas não necessariamente isso... Sim. Mas uma vez que relevante, né? Uma vez que você detectou o problema espiritual, você está numa constelação familiar, mas você falou assim, isso aqui é um problema espiritual. Aí como você enxerga isso? Como você trata isso? Dependendo do problema, se eu tiver capacidade para isso, né? A gente trabalha na própria constelação com soluções feitas no momento, né? Trouxe a luz, deu a visão, tem conhecimento daquilo, muitas das vezes aquilo perde força. Tá? Existem dois grandes viés. Um que perde força e um que ganha então, muita isso que eu te força. perguntar, você pode proporcionar um ganho de força. Então, mas por quê? Porque aí a pessoa entra num ciclo mental dela mesma. E aumenta a frequência e joga porque a aí favor. você fica bitolado em cima daquilo, falando assim, nossa, agora tem você alguma alimenta. coisa em cima de mim. Isso que é a minha pergunta, você vai alimentando. É igual o conceito da magia voodoo, né? Eu te aviso que eu vou fazer uma magia para você. Bom, já estou construindo já. Você já nem do bonequinho. Já estou aberto ao campo já. Exatamente. Pode fazer que já estou recebendo. Então, tem essa questão do medo que é alimentada, a gente entra em baixa frequência e a gente recebe com mais potência, certo? Isso. Mas quando a gente traz a luz, a gente tira um pouco do efeito daquele tratamento, daquele trabalho em específico espiritual. E dentro do campo a gente consegue liberar, trazendo como quando a gente traz um assassino no campo, né? Ele faz parte daquele sistema, a gente traz a solução dentro de um campo sistêmico, dissolvendo aquele trabalho, aquela coisa em específico. Ou a gente encaminha para alguém que tenha especialidade nisso. Para fazer o trabalho, né, completo. Ou num campo espiritual de fato, né? Um babalorixá, um pai de santo, ou algumas outras técnicas que conseguem trabalhar. Por exemplo, a mesa psiônica, com a emanação, a gente faz limpeza de outras vidas, a gente faz limpeza de reencarnações, faz limpeza de personalidade, subpersonalidade. Então, dá para fazer de diversas outras formas, não necessariamente na mesma técnica. Mas dificilmente a gente visualiza alguma coisa que não é possível ser quebrada. Né? Quando a gente está enxergando aquilo, é porque a gente tem permissão e capacidade para fazer. Sim, porque se apareceu, é porque... Mesmo que você não termine, mas você consegue orientar para que faça... Perfeito, a gente encaminha. Encaminha, né? é isso aí. Ou comigo mesmo, ou com outra pessoa, a gente acaba encaminhando, mas
Desde que aparece pra gente, a gente tem capacidade para fazer, certo? Se aparece alguma coisa no tarô pro Bruno, ele tendo conhecimento da espiritualidade, por exemplo, provavelmente ele tem força suficiente para fazer. Se ele não tiver, ele vai encaminhar para uma pessoa próxima dele, que sabe o que tá fazendo e que vai desfazer perfeitamente. Ficou claro. Legal. Entendeu? Porque assim, a gente observa o quanto os consteladores, ou alguns consteladores, que são às vezes inclusive espíritas, têm paura De entrar no campo espiritual. de entrar... Eu tô falando bobagem ou você também observou isso? Não, eu tenho Vocês certeza que vai observaram ter isso. mensagem no meu Instagram daqui a pouco aí, crucificando que eu tô falando essas coisas. Mas até aí, tem a questão do separatismo também, né? Como a gente falou da religião, a pessoa fica muito focada nessa cerquinha que é colocada. Então, Bert ensinou dessa forma, é dessa forma que tem que ser. Mas e a evolução? Né? Ele deixou muito aberta a técnica. Né? Não sei se você leu o último livro de Bert antes dele... ele terminou de escrever. Minha Obra, Minha Vida, você diz? Sim. Ele, ali, para mim, deixou muito claro que ele deixou muito aberto. É o início de uma técnica que tem muita evolução pela frente. Né? Ele foi puxando contextos de psicólogos, de filósofos, e foi agregando cada vez mais e modificando o seu próprio trabalho em vida, certo? Sim, ou Hoje a seja, esposa isso dele- vai continuar sendo... Não, então, a Sophie, ela fala de mediunidade. Eu participei de um workshop, o Rogério Sim. participou também, né? De um workshop que ela fez sobre o Cosmic Power. Ela deu gratuitamente, nós acordamos às 3 da manhã. Era 3 e pouco da manhã. É o horário local, né? Que ela estava na Alemanha. E assim... E ela falou de chakras, ela falou de mediunidade. E por que não agregar, né? A gente tira essa cerquinha. Aí é aquela coisa, né? Talvez seja a necessidade que algumas pessoas veem de cientificar o que não é científico, né? Porque é fenomenológico. Porque é fenomenológico. Exato. A teoria dos 100 macacos comprova isso claramente, né? Quem conhece... Sim. Então eu vejo muito aquela coisa da necessidade de pôr um selo, né? De Autenticidade. autenticidade. Ou até de uma certa exclusão, dizendo, não, isso daqui não é espiritismo. Não, Isso não é mediunidade. Eu tenho uma visão, eu não gostaria de saber da mesa aqui, né, dos meus colegas. Eu entendo que mediunidade, médium, é um intermediário. É alguém que traz uma informação de uma dimensão que não é acessada por todos da mesma maneira. Ou codifica uma informação. Ou codifica uma informação. Se você está num campo de informação e você traz à luz aquela informação, você é ou não é médium? Todo mundo é médium. Todo mundo. Ponto. Então, mas eu estou dizendo assim, pelo uso da palavra, sim, nós estamos usando uma mediunidade, Com porque certeza. você está fazendo uma intermediação. Não quer dizer que exista um espírito desencarnado lá incorporando em ninguém. Muitas entendeu? vezes Exatamente. as mensagens são vindas do seu próprio anjo, o sagrado guardião, né? Ou do seu próprio eu superior. Do seu médico interno, a gente fala. Exatamente. A sua própria Então, sim, a consciência, gente né? a gente é esse intermédio, na verdade, nós somos esse intermédio que puxa alguma informação de algum lugar, mas existem inúmeras formas de mediunidade. A incorporação é uma delas, né? E não tem que estar presente na maior parte dos lugares. Então, a gente tem a visão, a audiência, a intuição é uma forma de mediunidade. A abertura dos chakras, eles trazem mais informação pra gente. A abertura de registros acásticos, não sei se vocês conhecem. Sim. A técnica é perfeito, pra mim é maravilhoso, que a gente abre... Eu visualizo como se fossem vários arquivos. Então, a gente pega as pastinhas, lê alguma coisa, absorve essa energia, transfere pro físico.